Louvado seja Deus. Olá, meus amigos. Que Deus abençoe a tua vida em nome do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, eu quero deixar uma palavra para você. Que a paz esteja com todos no nome de Jesus. E hoje eu quero começar uma série de mensagens falando sobre aprendendo a ser um bom líder com Jesus. Jesus foi o maior líder de todos, né? Aprendendo com o verdadeiro líder, né? Quem que é o verdadeiro líder? Quem que é o maior líder de todos? Esse alguém é Jesus, né? Esse alguém é o nosso Senhor. Ele foi o maior líder de todos e sempre será, né? Então, quero falar para você, você que é líder, você que é patrão, você que é líder de alguma empresa, né? Você que é um chefe de família, você que é um pastor de uma igreja, né? Não sei qual igreja, independentemente, né? Essa palavra é dirigido para nós, para mim, para você, né? Para você que tem uma posição de liderança, que Deus deu para você essa posição, seja no ministério, na igreja, ou na sua vida particular, na sua vida secular, né? Você que é um empresário, né? Você que é líder de uma empresa. Então, o Espírito Santo, ele colocou essa palavra no meu coração já faz um tempinho já, né? Eu tenho meditado nessas mensagens. Por que eu digo nessas mensagens? Porque vai ser mais de uma mensagem, né? Eu vou dividir essa mensagem em séries e cada série nós vamos aprender com o nosso Senhor Jesus Cristo, que é o maior líder de todos, a ser um bom líder, né? A conduzir alguém, a conduzir um povo, a conduzir pessoas. Sabemos que não é fácil a posição de liderança, né? O líder, ele é alguém cobrado, ele é alguém que se destaca mais, não porque ele é melhor do que todos, não, porque justamente ele está na posição de liderança, né? Então, tudo que vier a acontecer vai vir sobre ele, né? Seja na política, seja na igreja, seja na empresa, né? Tudo que acontecer vai vir sobre ele. As pessoas vão apontar diretamente para ele, porque, infelizmente, as pessoas lá fora, eles têm o líder como se fosse um super-herói, né? Como se fosse um resolvedor de problemas, como se o líder tivesse a responsabilidade de resolver tudo, né? É o que o povo lá fora pensa, infelizmente. Então, por isso que o líder, ele é cobrado, né? Porque ele se destaca mais. E não é fácil, né? A posição de liderança não é fácil, é algo que a pessoa precisa ter chamado para aquilo, porque se a pessoa não tiver o chamado, ela não vai suportar, ela não vai aguentar, né? Então, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele nos dá as lições, ele nos ensina, né, a ser um bom líder, ele nos ensina a conduzir um povo, a conduzir pessoas, né? E qual é a primeira lição de hoje? Lá no Evangelho de João, capítulo 13, versículo 15, prepara o teu copo com água, tua peça de roupa, né? Daqui a pouco nós vamos orar, nós vamos fazer a poderosa oração. Mas qual é a primeira lição
que Jesus nos dá hoje. A primeira lição é, para a pessoa ser um bom líder, antes de ser servida, primeiro ela tem que aprender a servir. Às vezes tem pessoas que, por ela ter uma posição de liderança, por ela ter uma posição acima dos outros, ela se acha não fugiu a palavra da mente agora, né? Mas ela se acha no direito de pisar nos outros. Tem pessoas que assumem uma posição de líder, ela acha que ela só tem que mandar, né? Ela acha que a palavra dela só é que tem lei, é a palavra dela que basta, né? O que ela fala está falado e acabou, as pessoas têm que obedecer ela e pronto. Então, isso está errado, né? Se a pessoa é uma pessoa que pensa desse jeito, essa pessoa ela está super errada, né? Não, porque eu sou o líder, eu sou a maior autoridade, tudo que eu falar a pessoa tem que obedecer e acabou, as pessoas que têm que me servir. Não, se a pessoa ela pensa desse jeito, ela já errou, né? Ela já está errada, porque não é isso que Jesus ele nos ensina. Jesus, ele sendo o Filho de Deus, primeiramente, ele sendo o Todo-Poderoso, o Filho do homem, o Filho do Altíssimo Deus, a Bíblia diz que ele se desfez de toda a sua glória, né? Jesus, ele aprendeu a servir desde pequeno. Jesus, ele aprendeu a ser servo desde pequeno. Por quê? Porque ele é o Filho de Deus, né? E sendo Filho de Deus, a Bíblia diz que ele se despojou, que ele se despiu de toda a sua glória. E ele se sujeitou a nascer de uma mulher, de uma família simples, que foi a família de José e de Maria, né? Ele se sujeitou a ser considerado o filho de José e de Maria na terra, né? Então, Jesus ele já começou a servir desde pequeno, sendo filho de Deus, né? Mas ele se sujeitou a ser um servo desde pequeno. Ele se sujeitou a ser alguém que veio para servir. E foi exatamente que ele disse isso para os discípulos. Ele falou, olha, o Filho do Homem veio para servir e não para ser servido. Então, se a pessoa quer ser um bom líder, ela já tem que começar desde aí a servir, aprender a servir os outros. O líder, ele é o cabeça, mas nós sabemos que a cabeça sem o pescoço, sem o resto dos membros do corpo, a cabeça não é nada, né? A cabeça não funciona. A cabeça não funciona sem o pescoço, para virar ela para lá, para virar ela para cá. A cabeça não funciona. Então, o líder ele tem que entender que antes de ser servido, ele tem que aprender a servir. Às vezes tem pessoas que se tornam um líder, ela acha que ela não precisa fazer mais nada do que ela fazia antes de ser líder. Por exemplo, o empresário, depois que se torna patrão, ele acha que não precisa fazer mais o trabalho de um funcionário. Às vezes um pastor de uma denominação, porque se tornou um pastor, ele acha que ele não precisa mais fazer um trabalho de um obreiro. Está errado. Se a pessoa quiser ser um verdadeiro líder, não é assim que a pessoa vai se posicionar. Jesus não é isso que ele ensinou. A Bíblia diz lá no Evangelho de João, capítulo 13, versículo 15, olha o que Jesus disse, ó. Diz assim, eu vos dei exemplo, para que vós façais também como eu. Ou seja, o que Jesus fez aqui no Evangelho de João, capítulo 13? Se você quiser ler nos versículos antes do versículo 15, você vai entender, né? No versículo 14, no versículo 13, 12.
A Bíblia diz que Jesus ele começou a lavar os pés dos discípulos. E o Pedro ele achou um absurdo isso, né? O Pedro falou: Senhor, mas o Senhor nunca vai lavar os meus pés. Por que o Pedro disse isso? Porque o Pedro achou estranho alguém sendo o Senhor se sujeitou a lavar os pés de todos. Porque naquela época, quem lavava os pés das pessoas que ia visitar as casas eram os servos, os escravos. E se a casa fosse uma casa simples, né, o próprio dono da casa se encarregava de lavar os pés dos seus convidados. Olha só que palavra forte isso, né? O próprio dono da casa se encarregava de lavar os pés, ou seja, ele se fazia de servo, né? E Jesus aqui ele deu o maior exemplo. Jesus ele é o filho do dono, do dono de todas as coisas, de tudo. E ele se sujeitou, né, a lavar os pés de todos os discípulos. Inclusive até de Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, mas Jesus também lavou os pés dele. E o Pedro achou um absurdo isso. Engraçado que o Pedro, ele foi o primeiro líder da igreja, né? Ele já estava sendo preparado para ser um líder, né? E Jesus falou: não, Pedro, se eu não te lavar, você não vai ter parte comigo, né? Os discípulos ficaram sem entender aquilo. E Jesus falou para eles: olha, vocês não estão entendendo o que está acontecendo agora, mas um dia vocês vão entender, né? Ou seja, eles não entenderam por que alguém sendo Senhor pegou uma toalha, pegou uma vasilha com água e começou, né, a lavar os pés dos discípulos. Então eles não entenderam, mas Jesus aqui ele deu um exemplo de um servo. Ele deu o exemplo de que se alguém quiser ser importante, ter uma posição de liderança, primeiramente ele tem que aprender a ser servo de todos. Tem uma passagem nos evangelhos que fala isso, né? Que estava havendo uma briga entre os discípulos para saber quem era o melhor de todos. Hoje em dia também tem muito isso, né? Tem muitas igrejas aí que ficam brigando uma com a outra, né? Para saber qual é a melhor de todas. Tem muitas empresas aí que ficam brigando com a outra. E os discípulos estavam nessa briga, né? Para saber quem era o melhor de todos. E Jesus simplesmente virou para eles e falou: olha, não pode ser assim entre vocês. Pelo contrário, quem quiser ser importante, primeiro vai ter que aprender a ser servo de todos. Primeiro vai ter que aprender a ser o último, né? Se o patrão quiser ser um bom patrão, um bom chefe de uma empresa, ele tem que aprender que o primeiro a chegar vai ser ele e o último a ir embora vai ser ele. Assim em todas as áreas que a pessoa tem uma posição de liderança, ela tem que ver que primeiramente ela é que tem que servir. Ela que tem que ser a serva ou o servo, para que ela possa se tornar um bom líder, um líder bem sucedido. O líder não é aquele que é ditador, aquele que dita a regra e os seus liderados têm que fazer e acabou. Não. O líder é aquele que ensina, o líder é aquele que dá exemplo, o líder é aquele que antes de tudo serve primeiro para ser servido. Tá bom? Essa é a primeira lição de hoje. Não sou eu que estou te ensinando, porque quem sou eu? Eu não sou nada na presença de Deus, eu sou apenas um servo, mas isso foi o Espírito Santo que colocou no meu coração, tá bom? Esse canal não é para me dar minha opinião, mas esse canal é para transmitir a palavra de Deus, e Ele é quem tem que ser glorificado, e não eu, tá bom? Então que Deus abençoe você, fique com essa palavra no seu coração, no nome do Senhor Jesus. Antes de servir, antes de ser servido, aprenda a servir, tá bom? No nome de Cristo Jesus, em qualquer área,
Antes da pessoa servir, antes da pessoa ser servida, ela primeiro vai ter que aprender a servir. Inclusive a maior autoridade de todas, que é o presidente, né, da República. Quem que colocou ele como o presidente? Foi o povo. E se ele não aprender a servir o povo, o próprio povo tira ele de lá. Então entenda bem que a pessoa, antes de servir, antes de ser servida, ela tem que aprender a servir, tá bom? Vamos orar, vamos falar com Deus, no nome de Cristo, nosso Deus e nosso Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Eu quero abençoar a vida deste amigo, dessa amiga, eu quero abençoar a vida desse irmão, quero abençoar a vida dessa irmã, dessa pessoa que está assistindo essa mensagem de qualquer lugar desse Brasil, de qualquer lugar desse mundo. Meu Deus, que essa palavra possa alcançar a vida dessa pessoa, que essa pessoa possa alcançar a vida desse homem, que essa palavra possa alcançar a vida dessa mulher, Pai. Aonde quer que essa pessoa esteja, meu Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, eu te peço que essa pessoa seja, meu Deus, abençoada, seja tocada pela Tua presença, Pai. Meu Deus, e se houver alguém doente, se houver alguém enfermo, meu Deus, no nome do Senhor Jesus, a todo espírito de doença, todo espírito de enfermidade, seja, meu Deus, expulso da vida dessa pessoa, seja expulso da vida desse homem, seja expulso da vida dessa mulher, seja mandado para o inferno, meu Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, eu abençoo a vida de todos, meu Deus, para a glória do Teu santo nome. Eu consagro este copo com água, eu consagro essa peça de roupa, tudo que está perto desse aparelho, que seja abençoado pelo Senhor, no nome de Jesus. E aqueles que estão enfermos, meu Pai, sejam curados. Os que estão oprimidos já estão libertos, meu Deus, em o nome do Senhor Jesus. E se você crê, diga amém, diga graças a Deus, beba aí do seu copo com água. E que o Senhor teu Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor teu Deus faça resplandecer a luz sobre ti. Que o Senhor nosso Deus tenha misericórdia de ti. Levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Deus abençoe você. Se um dia eu não te conhecer pessoalmente, pode ter certeza que na glória a gente se encontra. Tá bom? Que Deus abençoe a todos. Compartilhe essa mensagem. Se inscreva no meu canal. Peça a tua oração. Tá bom? Que eu vou estar orando com você e por você no nome do Senhor Jesus. Deus abençoe.